em relação à administração superior da universidade, sempre com um diálogo muito franco, muito honesto, né, cobrando sempre, mas sempre na perspectiva do diálogo, né, da colaboração, do diálogo, do encontrar caminhos comuns. Nós temos algumas divergências, obviamente isso é natural no meio acadêmico, tem algumas posições que são do próprio movimento de reitores, né, em que a gente às vezes pode discordar, mas isso não impede que a gente avance em algumas questões que são comuns, e aquelas que não são comuns a gente pode continuar trabalhando no sentido de melhorar essa compreensão mútua, né? Então eu quero agradecer primeiro por esse modo respeitoso com que o Sintuf sempre tem trabalhado com a universidade. Eu tenho certeza que no momento da greve o comando de greve terá, tá certo, a mesma atuação que o Sintuf politicamente tem feito. Quero deixar claro que eu sempre respeito o direito do trabalhador à greve, certo? Esse é um direito que eu sou trabalhadora como vocês, né? Sou professora, estou temporariamente num cargo administrativo, mas entendo que muitas das conquistas nossas, elas vêm da greve, então eu respeito sempre esse direito do trabalhador. Embora sempre eu falo isso, compreendendo a greve, lamento o resultado que a greve traz, né, para a sociedade, principalmente para aquele fim nosso primeiro, que são os estudantes, nossos resultados de pesquisa que contribuem para a sociedade, né? Compreendendo sempre que as universidades, as instituições públicas de um modo geral, elas são alimentadas e sustentadas pelo dinheiro público, né? Então aqui são dinheiro, eu sempre penso no trabalhador suando, quando eu às vezes tenho alguma preguiça ou um cansaço, eu sempre falo comigo mesmo: Lúcia, você está sendo paga pelo povo que está ali, ó, no sol quente. Então sempre tem essa preocupação, né? Quer dizer, o resultado nosso é o resultado do suor do brasileiro, e quem paga imposto, nós todos sabemos que não é o rico, quem paga é o trabalhador. Então aqui todos nós somos sustentados por eles, e por isso sempre eu lamento greve. Eu gostaria sempre que as questões fossem resolvidas sem necessidade de entrar na greve, né? Eu vou dividir a minha fala em dois momentos. O primeiro com relação à deflagração da greve e o que eu vi na reunião que nós tivemos no MEC, junto com a FASUBRA, durante 8 horas, e depois na reunião da Andif. Depois a gente entra na pauta interna, que eu acho que ela está bem encaminhada, mas a gente precisa aproveitar esse momento, como a Léa diz, para avançar muito mais. Eu trouxe aqui, como vocês recebem, faz favor, Léa, passa aí. Como vocês recebem documento da FASUBRA, eu quis trazer também aqui um documento que foi enviado à FASUBRA pelo MEC, né, pelo secretário de Educação Superior, professor Paulo Speller, resultado das negociações feitas nessas 8 horas finais antes da deflagração da greve, que diz respeito à pauta de reivindicação e aos resultados, tá certo, dos GTs para a resolução daquela pauta que está ali na primeira página, né? Então, que são pontos integrantes do acordo assinado pelo MEC com a FASUBRA. A extensão do artigo 30 da Lei 12.712, todo mundo sabe que artigo é esse? Senão eu pego a lei que eu estou com ela aí. Tá. Cumprimento do acordo de greve do MD, cronograma com resolutividade dos relatórios dos GTs, reconhecimento dos cursos de mestrado e doutorado fora do país, aproveitamento de disciplinas de pós-graduação, não a perseguição e criminalização da luta, liberação de dirigentes sindicais para o exercício de mandato classista. Então, nessa reunião que nós participamos e também daquilo que foi trabalhado, discutido nos GTs, tá certo? Os encaminhamentos para os pontos que houve consenso. E aqui eu quero dizer o seguinte: no dia que eu participei, eu tenho que pegar minha agenda para ver o dia, nós discutimos 3 pontos durante as 8 horas. Era resultado do GT de dimensionamento, resultado do GT da racionalização, entrando aí principalmente a questão do ponto que eles chamaram de aglutinação,
de cargos, que vocês sabem muito mais do que eu. Depois, o outro ponto, encaminhamento e continuidade da discussão daquilo que ainda ficou pendente. Foi discutido vários pontos que ficaram pendentes e foram acordados. E na parte da tarde teve um ponto só, que foi a democratização. Nessas discussões, como eu não tinha participado dos GTs, e aqui eu quero dizer o seguinte, a Andifes participou de quase todas as discussões nos GTs. O professor Paulo Márcio, que é reitor de Lavras, ele estava num processo de reeleição. Então, nas últimas reuniões, ele não compareceu, principalmente quando estava sendo discutida a questão da democratização e no fechamento do relatório. Então, ele faltou a 2 ou 3 reuniões, mas a todas as outras ele foi. E ele, inclusive, tem no calendário dele todos os dias que ele esteve. E quando ele não pôde estar, a Andifes pediu, inclusive, para o professor da UNB que fosse. O professor ficou 1 hora esperando, não apareceu ninguém. Quer dizer, ele foi e a FASUBRA chegou 1 hora e tanto atrasada naquela reunião. Ele voltou para a universidade, porque depois de 1 hora, sem ninguém aparecer, ele foi embora. Então, é para dizer o seguinte, a FASUBRA, a Andifes, esteve presente. Faltou 2 ou 3 reuniões, né? Mas no sentido de que não cabe a crítica, tá certo, que foi feita naquele documento dizendo que não avançou por ausência da Andifes. A Andifes não aceita, em hipótese alguma, essa colocação. E nós temos isso para a FASUBRA, né? E também na discussão, em 2, 3 momentos, eles disseram, porque os reitores não estão nem aí. Aí nós dissemos, os reitores estão aí, porque quando tem um problema com relação, por exemplo, aquilo que você colocou agora, disfunção na universidade, e aí a questão da racionalização e da aglutinação, dimensionamento, porque tem cargos que foram criados novos e tinha os antigos que não foi resolvido. Quem é que paga para isso? É o reitor, não é o sindicato, não são os servidores. Então os reitores têm essa preocupação, né? E nós estamos ali no sentido mais de dar o apoio. Nós temos uma compreensão que precisa avançar em alguns pontos, e o que a Leia falou, ao invés de trazer a Andifes para perto, né, o movimento jogou a Andifes, tá certo, para longe, né? A gente falou isso para eles, que foi delicado. Então eu quero mostrar aqui qual foi a impressão que eu tive, que todos os pontos colocados na discussão iam sendo discutidos e fechados. Aí eu até coloquei, que foi na minha observação aqui, ó, dimensionamento, depois de 2 ou 3 horas, todos os pontos foram acordados. Ok. Aquilo que ficou pendente, discutiu-se que continuaria, principalmente com o Ministério do Planejamento e Orçamento. A Leia colocou o ponto central. Há questões aqui que não tem como serem resolvidas num processo de greve, que é, por exemplo, essa compatibilização de cargos, tá certo? Redimensionamento e reconfiguração, vamos dizer assim, tá certo? De alguns cargos que existem que não tem mais sentido, outros que não existem, que precisam ser incorporados, e o Ministério do Planejamento, naquele momento, se colocou à disposição, e eu estou sem minha agenda, que eu marquei o nome da pessoa, deixa eu ver se eu consigo recuperar, porque você vai saber quem que é. Peraí, deixa eu ver se está aqui. Eu marquei no outro caderninho, que não está comigo aqui. Mas ele conhece todos os pontos e colocou à disposição, inclusive, para fazer esse trabalho que seria de curto prazo, mas não tão curto assim. Então, a questão da extensão do artigo 12772 foi totalmente aceita, certo? O Tom Meg disse que faria todos os encaminhamentos para que isso fosse garantido. Todo mundo sabe o que é o artigo 30. Eu vou pegar a lei aqui, a gente lê. Quem está em estágio probatório, poder fazer doutorado, mestrado,